Muitas pessoas esses dias estavam na dúvida como o Ancelotti iria jogar contra o Equador. Nesse vídeo aqui, o Ancelotti falou, quebrou o silêncio e deu dicas de como a seleção brasileira ela vai jogar. Veja só. Ancelotti, é o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar, você é um cara muito experimentado pelo Blancos, muitas Como vezes... tú. Sí, nosotros. Como Ancelotti tá muitas vezes gaiato. campeão. Como é estrear por la Selección de Brasil? ¿Es especial? Sí, es algo especial, ha sido una semana muy bonita, muy intensa. He conocido la estructura del equipo nacional, de la CBS. Es una estructura muy bien organizada. Hemos trabajado bien. Los jugadores han llegado con ganas, con ilusión. Creo que para ellos y para todos nosotros que trabajamos por esta camiseta es algo especial. Y yo lo siento así. En estos días he tenido una gran recepción de todo el país, a los estadios. De momento todo bien. Ahora tenemos un examen importante mañana. Pensamos que estamos preparados para este examen, un partido muy importante, muy difícil, pero tenemos ilusión de hacerlo bien. Carlo, Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes, você teve poucos períodos de treinamento na seleção. Amanhã, depois desse período, o que você mais quer ver? O que você espera ver no seu time na seleção, já com a sua cara nessa seleção brasileira? Bueno, un equipo que compite, que lucha, que juega bien al fútbol, que capaz de mostrar la calidad que tenemos. Creo que tengo jugadores que tienen una calidad extraordinaria en todos. Queremos ver esto. Es un examen, como he dicho, muy competitivo porque Ecuador lo está haciendo muy bien. Es un equipo que juega bien organizado. Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos que mostrarla en todos los sentidos, a nivel individual, también a nivel coletivo. Carlo, Rodrigo do canal Vamos. Tá chegando Nos a hora, últimos ciclos pessoal. aqui da seleção Tá na Copa do chegando. Mundo, a gente teve diferentes modelos de escolher o capitão da seleção brasileira. Eu queria saber qual vai ser o seu critério para escolher o capitão, se ele já está definido e se vai ter uma hierarquia bem clara definida. El capitán lo voy a hablar mañana con el equipo. Creo que no tenemos ningún problema, lo voy a elegir teniendo en cuenta que quiero antes hablar con los futbolistas. Boa tarde, Ancelotti. Boa tarde. Carlos Gil, TV Globo, Sport TV. Gostaria de perguntá-lo a respeito do meio-campo da seleção, sobretudo o setor de criação, de armação de jogadas. Na medida em que o Rafinha, que no Barcelona e na própria seleção às vezes joga um pouco mais centralizado, está suspenso, o Rodrigo lesionado, o Neymar não foi convocado, o Lucas Paquetá não foi convocado, enfim, aquele camisa 10, ou teoricamente um camisa 10, quem seria e como você pensa essa parte, já que temos o Richarlison, que é uma referência, temos jogadores que atuam pelas pontas, como você enxerga essa parte mais criativa de armação de jogadas no meio-campo da seleção? Obrigado. Yo creo que este equipo en sus características tiene calidad en el medio, porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo en el juego de construcción, sino también en el juego entre líneas, porque Bruno está bastante acostumbrado a jugar. Cada jugador tiene sus características y tenemos que plantear un partido teniendo en cuenta las características. Tenemos Andrei, que es un jugador que tiene mucha calidad, que no conocía mucho, que he visto en estos días, me parece un jugador completo, un medio completo, como tenemos Pereira, que lo está haciendo muy bien. Entonces la calidad no va a ser, la creatividad no va a ser un problema, porque enfrente también tenemos jugadores que tienen una creatividad enorme, como Vini, como Mateus Cunha, como Estevao, que tiene un montón de calidad. El problema siempre es combinar las cosas, la creatividad con la buena organización y con el trabajo juntos.
Ele basicamente falou isso. Buenas tardes. Sou Osiris Nadal. Que o Brasil tem qualidade, o de que falta Trentina. é encaixar, Me né? permita saudá-lo em italiano, porque nossos colegas pedem que eu hable em italiano para você uma saudação tradicional que hago em toda a entrevista com a seleção brasileira, onde desfruto a satisfação de fazer um trabalho desde 1970, vivendo nas costas da seleção brasileira. Então, senhor Ancelotti, bem-vindo ao Brasil. Parlate a bracia. Muchas gracias. Legal. Equador necessita de vitória, nós outros muito mais. O partido de manhã você quer um Brasil mais ofensivo, mais adelante, ou um Brasil mais preocupado defensivamente? Interessante essa pergunta, hein? Bueno, yo creo que competir y ganar, intentar de ganar mañana, obviamente hay que hacer un partido completo y no pensar solo hacer bien una cosa, que es el aspecto ofensivo, que creo que lo vamos a hacer bien por el tema de la creatividad que tenemos y también el aspecto defensivo, donde se puede ver, tenemos que ver un equipo solidario, que compite, que lucha, que trabaja juntos. Entonces son todos dos aspectos muy importantes en el partido de mañana. Yo quiero ver un equipo que juega un partido completo. Aqui, boa tarde. Interessante, né, a da resposta ESPN. dele. Na sua primeira conferência, você foi perguntado se o Brasil seria um Brasil ofensivo ou reativo, como o próprio Osiris disse, e você disse que mudaria de acordo com o desafio que o outro time lhe traria. O que você espera nesse termo de tático mesmo? O que você acha que o Equador vai propor ao Brasil? E você falou do Gerson. Dá para imaginar Gerson e Bruno Guimarães? Ecuador es un equipo solidario que trabaja muy bien juntos y nosotros tenemos que en este aspecto competir a lo mismo, a lo máximo, que significa ser listo en los duelos, trabajar bien, intentar de presionar. Esto tenemos que hacerlo 100% en todos los partidos. Esto no es un problema de calidad, es solo un problema de sacrificio y de compromiso. Por lo visto, en estos 2 días veo un equipo muy comprometido que tiene mucha ganas de hacerlo bien. Ancelotti, boa tarde. Boa Eduardo tarde. Semblano, do canal Free Clear. Ancelotti, 3 assuntos eram muito recorrentes com outros treinadores no Brasil nos últimos anos. 3 zagueiros, laterais mais defensivos e um 9 de referência ou um falso 9, ou um 9 mais móvel. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso e boa sorte amanhã. Bueno, como he dicho, tenemos que tener en cuenta las características de los jugadores. Si jugamos con Richarlison delantero centro es distinto que jugar con Mateus Cunha delantero centro. Yo no pido a Richarlison de hacer el trabajo que puede hacer Mateus Cunha, porque Mateus Cunha combina muy bien jugando un poco más atrás, y no pido a Mateus Cunha de hacer el trabajo que puede hacer Richarlison en atacar líneas. Entonces, depende de las características de los jugadores que voy a meter y también por manejar bien el planteamiento del partido. Puede ser que quiero un lateral que empuja mucho y un otro que por ejemplo no empuja, porque si tú tienes un extremo que tiene características muy ofensivas, no necesitamos que el lateral de la banda del extremo empuje. Carlos, Sim. boa tarde. Márcio Douzan, repórter do Lance. Primeiramente, queria saber se o senhor está ansioso em estrear finalmente pela seleção brasileira. E emendando, a gente pode saber os 11 iniciais ou isso só amanhã, 1 hora antes do jogo? Los iniciales me parece demasiado. Tá de brincadeira, né, velho? O cara No, vai lo tengo perguntar quem é en que la vai idea, jogar. prefiero hablar antes con los jugadores, los jugadores se darán cuenta del equipo inicial mañana, por la mañana. La otra pregunta es si soy ansioso. Bueno, ansioso, sí, un poco sí. Primer partido de este nuevo desafío, obviamente sí, pero muy contento de estar aquí, sobre todo mucha ilusión que lo podemos hacer bien.
Bom, pessoal, então o que dá pra gente entender ali pelas falas do Ancelotti nessa entrevista antes do jogo contra o Equador é que ele é um técnico que vai se adequar ao time que ele vai enfrentar. Foi perguntado pra ele como ele iria jogar, se a seleção ia jogar muito pra frente, de uma maneira muito forte pra frente, ou se a seleção iria jogar mais na defensiva. E ele deixou a entender meio termo. Não adianta a seleção atacar muito e não jogar bem na parte defensiva. Vai tomar gol e não vai adiantar nada. Então, o Ancelotti, ele tem muito pé no chão. Ele falou muito sobre o Richarlison, né? Estevão também, ele citou o Estevão. Falou sobre o Vinícius Júnior. E a expectativa é que o Brasil consiga jogar e jogar bem. Perguntaram para ele sobre os titulares de amanhã. Cara, não faz sentido. Ele não vai dizer. A gente percebe ali que vazou praticamente algumas informações dos possíveis titulares da seleção brasileira, e uma coisa eu garanto, Richarlison vai ser o atacante, ele conhece como o Richarlison ele joga, então para ele fica até mais fácil, até porque a seleção brasileira teve pouco tempo para treinar com o Carlo Ancelotti, e vamos ver no que vai dar. Ele citou também o Andrés Pereira, ali falou do Casemiro, então eu acho que esses jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou no passado, vai ter essa prioridade no início do trabalho dele, até porque o Ancelotti ele precisa vencer, então vai ter essa pausa após o próximo jogo. Ele vai ter mais tempo para estudar, mas a gente percebe que ele já está entendendo um pouco ali sobre o futebol brasileiro, sobre os jogadores da seleção brasileira. É pouco tempo? Nada justifica também a derrota, até porque todo treinador que vier para a seleção brasileira vai ter esse pouco tempo também para poder treinar. Então, não pode ficar dando desculpa caso perda, caso não faça um bom jogo. Quero muito saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Se você está empolgado com esse jogo da seleção brasileira, comenta aqui a tua opinião, o teu placar. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.